O trânsito da Avenida Paulista estava impossível naquela véspera de Natal. Fernanda Almeida segurava firme o volante do Corsa amarelo, seus dedos ligeiramente trêmulos, enquanto observava a multidão de carros parados sob as luzes natalinas que enfeitavam a principal artéria financeira de São Paulo. 28 anos mãe solteira, e mais uma vez passaria o Natal longe da filha de 4 anos para ganhar alguns reais extras que fariam diferença no orçamento apertado de janeiro. Eu só queria estar com minha filha neste Natal, murmurou para si mesma, as palavras escapando dos lábios num suspiro quase inaudível. Não percebeu que havia falado em voz alta até ouvir uma voz masculina vinda do banco traseiro. Desculpe, não consegui entender o que disse. Fernanda olhou pelo retrovisor e encontrou os olhos castanhos do passageiro que havia pego na Faria Lima minutos antes. Um homem de terno impecável, aparentando uns 40 anos com uma expressão que mesclava elegância e cansaço. Carregava uma pasta de couro cara e exalava o perfume discreto mas marcante de quem estava acostumado ao melhor que o dinheiro podia comprar. Não foi nada, senhor, só estava pensando alto, respondeu ela, tentando manter a voz firme. O trânsito está complicado hoje. Todo mundo correndo para os últimos preparativos. Rafael Mendonça estudou o reflexo da motorista no espelho. Havia algo em sua voz que o intrigava. Uma tristeza mal disfarçada que contrastava com a determinação que emanava de seus movimentos precisos ao volante. Aos 41 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele havia desenvolvido um instinto apurado para ler pessoas. E aquela mulher, definitivamente, carregava mais peso nos ombros do que deveria para sua idade. Para onde mesmo o senhor disse que ia? Perguntou Fernanda, consultando o GPS no celular fixado no painel. Ao lado do aparelho, uma foto de uma menina de cabelos cacheados e sorriso largo chamou a atenção de Rafael. Edifício Copacabana, na Vila Olímpia. Sua filha? Ele perguntou, apontando discretamente para a fotografia. O rosto de Fernanda se iluminou instantaneamente, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela. Helena, ela faz 4 anos mês que vem. É a coisa mais preciosa da minha vida. Ela parece uma menina muito esperta e você vai passar o Natal com ela? A pergunta simples atingiu Fernanda como um soco no estômago. Ela engoliu em seco, tentando manter a compostura profissional que havia aprendido a cultivar ao longo dos 2 anos trabalhando como taxista na capital paulista. Ela está com minha vizinha, Dona Rosa. Eu preciso trabalhar até tarde hoje. Véspera de Natal é um dos melhores dias para fazer dinheiro. As pessoas ficam mais generosas, sabe? E eu, preciso aproveitar. Rafael percebeu a dor mal disfarçada naquelas palavras. Havia algo profundamente familiar naquela situação. Ecos de memórias que ele havia tentado enterrar há muito tempo. Sua própria mãe, Conceição, havia trabalhado como diarista durante toda a infância dele, frequentemente perdendo celebrações familiares para sustentar o filho sozinha após o abandono do pai. Deve ser difícil, comentou ele suavemente, surpreso pela própria empatia. Não costumava se envolver em conversas pessoais com prestadores de serviço. Na verdade, não costumava se envolver em conversas pessoais com ninguém ultimamente. Fernanda manuseou habilmente o volante, contornando um ônibus parado e calculando mentalmente a melhor rota para fugir do congestionamento. Era impressionante como sua mente funcionava como um GPS humano, sempre encontrando caminhos alternativos que economizavam tempo e combustível. Uma habilidade que havia desenvolvido desde criança, quando precisava encontrar os trajetos mais rápidos para chegar à escola a pé. A vida ensina a gente a se adaptar, respondeu ela filosoficamente. Minha mãe sempre dizia que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Às vezes a janela demora para aparecer, mas sempre aparece. Rafael sorriu involuntariamente. Sua mãe usava exatamente a mesma expressão. Conceição Mendonça havia partido 5 anos antes, vítima de um câncer que descobriu tarde demais porque não tinha plano de saúde adequado. Ironicamente, ele já tinha condições de dar a ela todos os tratamentos do mundo, mas o destino não lhe concedeu tempo suficiente. Sua mãe parece uma mulher sábia, disse ele, observando como Fernanda navegava com destreza pelas ruas congestionadas do centro expandido paulistano. Era,
Partiu quando Helena estava com 2 anos. Nunca chegou a ver a netinha crescer direito. A voz de Fernanda embargou ligeiramente, mas ela rapidamente se recompôs. Mas deixou muitos ensinamentos. Um deles é que a gente sempre encontra força quando precisa proteger quem ama. O táxi finalmente entrou na Vila Olímpia, região que fervilhava com o movimento de empresários e executivos, mesmo véspera de feriado. Rafael observou pela janela os prédios espelhados que abrigavam algumas das maiores fortunas empresariais do país, incluindo a sua própria. Mas, por algum motivo, sentia-se deslocado naquele ambiente que há tantos anos chamava de lar profissional. É aqui, senhor. Edifício Copacabana, anunciou Fernanda parando em frente ao majestoso prédio comercial. Rafael conferiu o taxímetro e retirou uma nota de R$ 100 da carteira, muito mais do que o valor da corrida. Fique com o troco, disse, entregando o dinheiro. Fernanda olhou para a nota com surpresa. Senhor, é muito. A corrida deu R$ 22. É véspera de Natal, respondeu ele simplesmente, já abrindo a porta. E você deveria estar com sua filha. Por um momento, os olhos de Fernanda marejaram. Não estava acostumada com gestos de bondade gratuita, especialmente vindos de clientes que claramente pertenciam a um mundo completamente diferente do seu. A generosidade inesperada a pegou desprevenida. Muito obrigada, senhor. Que Deus o abençoe. Rafael estava prestes a fechar a porta quando um impulso inexplicável o fez hesitar. Talvez fossem as memórias da mãe que haviam aflorado durante a conversa. Ou talvez fosse a perspectiva de passar mais uma data festiva sozinho em seu apartamento de cobertura na Bela Vista. Aos 41 anos, CEO de uma empresa que empregava mais de 3.000 pessoas, ele não conseguia lembrar da última vez que havia experimentado uma conexão humana genuína. Escute, disse ele, curvando-se ligeiramente para olhar Fernanda nos olhos através da janela aberta. Sei que pode parecer estranho vindo de um desconhecido, mas você e sua filha têm algum plano especial para hoje à noite? Fernanda piscou várias vezes confusa. Plano? Não, senhor. Quando eu terminar o trabalho, vou buscar ela na Dona Rosa e talvez a gente assista um filme em casa. Por quê? Rafael sentiu o coração acelerar ligeiramente. Estava prestes a fazer algo que jamais havia feito em toda a sua vida adulta. Agir por impulso, guiado apenas pela necessidade de preencher um vazio que nem sabia que existia. Meu nome é Rafael Mendonça, e acho que vocês duas merecem um Natal especial. Antes que Fernanda pudesse responder, ele já havia desaparecido no interior do prédio espelhado, deixando-a sozinha no táxi, com o coração acelerado e uma nota de R$ 100 nas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se acreditar que talvez aquela véspera de Natal pudesse ser diferente de todas as outras. O que Fernanda não sabia era que Rafael Mendonça não estava subindo para seu escritório no 30º andar para uma reunião de trabalho. Na verdade, ele estava subindo para pegar algumas sacolas que havia deixado lá mais cedo, sacolas que continham presentes cuidadosamente selecionados para uma ocasião que até então não sabia como seria. Havia planejado doar os itens para alguma instituição de caridade, mas o destino acabara de apresentar uma opção muito mais pessoal e significativa. Enquanto esperava o elevador, Rafael puxou o celular e discou um número que conhecia de cor. Márcia, sou eu. Precisa cancelar meu jantar no Fazano hoje à noite. Mudança de planos. Uma pausa. Não é trabalho. É algo pessoal. Do lado de fora, Fernanda ainda estava parada em frente ao edifício, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O nome Rafael Mendonça soava familiar, mas ela não conseguia identificar onde havia escutado antes. Talvez fosse apenas um empresário bem-sucedido com um coração generoso, pensou, decidindo não questionar a bondade inesperada. Ligou o carro e seguiu em direção ao próximo passageiro, mas sua mente continuava voltando para os olhos gentis do homem que havia acabado de conhecer. Havia algo neles que sugeria uma solidão profunda, uma tristeza que ela reconhecia porque carregava uma semelhante dentro do próprio peito. O rádio do táxi crepitou com uma nova corrida. Shopping Ibirapuera para a Zona Sul. Fernanda aceitou o serviço e seguiu pela Marginal Pinheiros.
Mas seus pensamentos continuavam presos naquele encontro casual que, de alguma forma inexplicável, havia deixado uma marca em seu coração. No 30º andar do edifício Copacabana, Rafael observava o movimento da cidade através da janela panorâmica de seu escritório. São Paulo fervilhava com a energia típica de véspera de feriado. Milhões de pessoas correndo para terminar os preparativos natalinos. Mas sua atenção estava completamente voltada para o táxi amarelo que acabara de se afastar do prédio. Ele havia construído um império empresarial do zero, transformando uma pequena startup de software em uma das maiores companhias de tecnologia da América Latina. Possuía apartamentos em 3 países, carros de luxo e uma conta bancária que crescia mais rápido do que conseguia gastar. Mas naquela véspera de Natal, tudo isso parecia insignificante, comparado à memória de uma mãe solteira que trabalhava para estar com a filha. As sacolas no canto da sala continham brinquedos, roupas e livros infantis que havia comprado impulsivamente durante uma visita a uma loja de departamentos na semana anterior. Na época não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo, apenas seguindo um instinto que não compreendia completamente. Agora, olhando para aqueles embrulhos coloridos, sentia como se o universo tivesse conspirado para colocar Fernanda e Helena em seu caminho. Pegou o celular novamente e discou um número diferente. Jorge, sou eu. Preciso de um favor. Você ainda tem aquele contato na empresa de eventos? Preciso de algumas coisas organizadas para hoje à noite. E preciso que seja algo especial. Enquanto explicava rapidamente o que tinha em mente, Rafael sentia uma empolgação que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde o falecimento da mãe, tinha uma missão que ia além de gráficos de vendas e relatórios trimestrais. Tinha a chance de fazer a diferença na vida de 2 pessoas que, por coincidência ou destino, haviam tocado algo profundo em sua alma. Do outro lado da cidade, Fernanda acabara de deixar um casal de idosos no shopping Ibirapuera e estava a caminho de sua próxima corrida quando seu celular tocou. O número era desconhecido, mas algo a fez atender. Alô? Fernanda? Aqui é Rafael, o passageiro de há pouco. Ela quase deixou o telefone cair. Senhor Rafael, como conseguiu meu número? Estava no seu cartão de visita no painel do carro. Escute, sei que pode parecer muito estranho, mas gostaria de fazer um convite oficial para você e Helena. Que tal passarem a véspera de Natal comigo? Fernanda parou o carro no acostamento, o coração disparando. Senhor, eu não entendo. Nós acabamos de nos conhecer. Por que faria isso? A voz de Rafael soou gentil, mas carregada de uma sinceridade que ela não conseguiu questionar. Porque, às vezes, o Natal nos ensina que família não é apenas sobre sangue. É sobre pessoas que se importam umas com as outras, mesmo quando acabaram de se conhecer. E porque nenhuma criança deveria passar o Natal sem magia. Fernanda permaneceu em silêncio por vários segundos, tentando processar o convite inusitado. Do outro lado da linha, Rafael aguardava pacientemente, como se entendesse que estava pedindo algo completamente fora do comum para uma mãe solteira que havia acabado de conhecê-lo. Senhor Rafael, eu não sei o que dizer. Isso é muito generoso, mas Helena e eu somos estranhas para o senhor. Às vezes, os estranhos são exatamente as pessoas que precisamos encontrar, respondeu ele suavemente. Olhe, entendo sua hesitação. É completamente normal. Que tal se eu explicar melhor o que tenho em mente? Fernanda olhou pelo retrovisor e viu que estava bloqueando parcialmente a faixa. Ligou o pisca-alerta e se concentrou na conversa, ainda incrédula com o rumo que sua véspera de Natal estava tomando. Estou ouvindo. Tenho um apartamento grande demais para uma pessoa só na região da Bela Vista e tenho algumas coisas que uma menina de 4 anos adoraria ver. Nada extravagante. Ele mentiu levemente, pensando nas sacolas cheias de presentes, mas talvez o suficiente para tornar esta noite especial para ela. E para você também. A voz de Rafael carregava uma sinceridade que Fernanda raramente ouvia. Na sua experiência como taxista, havia aprendido a identificar rapidamente as intenções das pessoas, especialmente dos homens que tentavam se aproveitar de sua vulnerabilidade. Mas algo na maneira como ele falava sobre Helena, com um respeito genuíno e uma tristeza sutil,
a fez baixar a guarda. Por que está fazendo isso? E por favor, seja honesto comigo. Rafael fechou os olhos por um momento, lembrando-se do rosto cansado da mãe voltando do trabalho nas vésperas de Natal de sua infância. Conceição sempre tentava disfarçar a tristeza de não poder proporcionar ao filho as mesmas festividades que outras famílias tinham, mas ele percebia a dor nos olhos dela. Porque minha mãe foi como você. Trabalhou muito para me dar o que podia, frequentemente sacrificando momentos especiais. E porque este será meu 15º Natal sozinho. Talvez seja egoísmo meu, mas acho que todos nós merecemos um pouco de companhia em uma noite como esta. A honestidade crua da resposta tocou algo profundo no coração de Fernanda. Ela havia imaginado que um homem daquele padrão social teria família, amigos, compromissos sociais. A ideia de que alguém com tantos recursos pudesse ser tão solitário quanto ela a fez enxergar Rafael sob uma luz completamente diferente. Helena está na casa da Dona Rosa agora. Eu teria que buscá-la primeiro. Claro, que tal se eu envio um carro para vocês? Ou posso ir buscá-las pessoalmente, se preferir. Não, senhor, isso é muita coisa. Eu posso levar o táxi e... Fernanda, ele a interrompeu gentilmente. Hoje à noite você não é a taxista. Hoje à noite você é uma mãe que merece ser cuidada. Deixe-me fazer isso por vocês, por favor. A última frase foi dita com tamanha sinceridade que Fernanda sentiu os olhos marejarem novamente. Fazia tanto tempo que alguém se oferecia para cuidar dela que havia quase esquecido como era ser do lado receptor da bondade. Está bem, sussurrou ela, mas prometa-me uma coisa. Se Helena ficar muito agitada ou causar qualquer problema, a gente vai embora imediatamente. Ela às vezes fica tímida com estranhos. Rafael sorriu do outro lado da linha. Prometo, e tenho certeza de que ela vai se sentir em casa. Crianças têm um instinto especial para reconhecer pessoas boas. Então, o que devo fazer? Me passe o endereço da sua vizinha. Vou enviar um carro em 1 hora. Isso te dá tempo de terminar sua corrida atual e se arrumar se quiser. Fernanda ditou o endereço da zona leste onde morava, num conjunto habitacional simples, mas bem cuidado. Rafael anotou cuidadosamente, já mentalmente calculando o tempo necessário para colocar em ação o plano que estava se formando em sua cabeça. Rafael? Ela disse antes que ele desligasse. Sim? Obrigada. Não sei por que está fazendo isso, mas... Obrigada. Depois de encerrarem a ligação, Fernanda ficou parada por alguns minutos, tentando assimilar que sua vida havia mudado completamente de rumo em questão de 1 hora. Verificou a hora no celular. 17h30. Ainda tinha uma corrida marcada para as 18 horas, de volta ao centro. Seria perfeito para terminar o dia de trabalho antes do encontro com Rafael. Enquanto dirigia pela cidade, não conseguia parar de pensar na conversa. Havia algo na voz dele que sugeria camadas de experiência e dor, como se conhecesse intimamente o peso de carregar responsabilidade sozinho. Talvez fosse isso que a tinha convencido a aceitar o convite. O reconhecimento de uma alma gêmea em circunstâncias completamente diferentes. Do outro lado da cidade, Rafael estava em modo de ação total. Ligou para Jorge Santana, seu assistente pessoal há mais de 8 anos, que havia se tornado muito mais um amigo do que um funcionário. Jorge, preciso que me ajude a organizar algo especial para hoje à noite. E preciso que seja perfeito. Claro, chefe. O que tem em mente? Rafael começou a explicar rapidamente seu encontro com Fernanda e Helena, surpreendendo até mesmo a si próprio com o nível de detalhes emocionais que compartilhava. Jorge, acostumado a lidar apenas com questões corporativas, ficou inicialmente surpreso, mas logo se engajou completamente na missão. Entendi. Então você quer transformar seu apartamento numa experiência natalina mágica para uma criança de 4 anos, em 2 horas. Exato. E Jorge? Dinheiro não é problema. Quero que seja inesquecível. Deixe comigo, conheço as pessoas certas. Enquanto Jorge saía para coordenar a operação, Rafael correu para casa. Seu apartamento de cobertura duplex na Bela Vista, com vista privilegiada para o centro de São Paulo, normalmente refletia seu estilo minimalista, móveis de design, arte contemporânea e uma organização impecável que denotava a vida de um homem que passava mais tempo no escritório do que em casa. Mas naquela tarde,
Tudo isso mudaria. O primeiro a chegar foi Fernando, decorador de eventos que Jorge havia conseguido com um telefonema e uma promessa de pagamento em dobro por trabalhar na véspera de Natal. 30 minutos depois, o apartamento começou a se transformar. Uma árvore de Natal de 2 metros apareceu na sala principal, seguida por caixas e caixas de enfeites dourados e vermelhos. Queremos elegante, mas mágico, instruiu Rafael. Como se fosse a casa do Papai Noel, mas com bom gosto. Em seguida chegou Marina, chefe particular que Jorge havia convencido a deixar sua própria família por algumas horas. Ela trouxe ingredientes para preparar um jantar especial, incluindo itens que uma criança aprovaria. Tender assado, farofa especial, pudim de leite e até brigadeiros caseiros. Tem alguma restrição alimentar? Perguntou Marina, enquanto organizava os ingredientes na cozinha gourmet. Não que eu saiba. Mas prepare também algumas opções simples. A mãe trabalha muito, então imagino que a filha está acostumada com comida caseira tradicional. Às 17 horas, o apartamento estava irreconhecível. A árvore de Natal brilhava com centenas de pequenas luzes LED. Presentes coloridos estavam espalhados ao redor da base. E o aroma de canela e cravo pairava no ar, graças a velas aromáticas estrategicamente posicionadas. A mesa de jantar, normalmente usada apenas para reuniões de negócios, estava posta com louça fina, mas não intimidante, e um pequeno cartão feito à mão dizia: "Bem-vindas, Fernanda e Helena." Rafael olhou ao redor, satisfeito, mas nervoso. Fazia anos que não se sentia tão ansioso por algo não relacionado ao trabalho. De repente, se deu conta de que não fazia ideia de como interagir com uma criança de 4 anos. Seus únicos contatos recentes com crianças haviam sido durante eventos corporativos, onde cumprimentava educadamente os filhos dos funcionários. Pegou o celular e ligou para sua prima Clara, que morava em Campinas e tinha 3 filhos. "Clara, sou eu. Preciso de uma consultoria urgente sobre crianças." "Rafael, que surpresa! O que está acontecendo?" Rapidamente explicou a situação, omitindo alguns detalhes, mas deixando claro que queria impressionar uma menina de 4 anos de forma positiva. "Primeira regra: seja você mesmo, mas numa versão mais divertida", aconselhou Clara. "Crianças dessa idade são diretas e honestas. Se ela gostar de você, vai demonstrar imediatamente. Se não gostar também. Segunda regra: deixe ela liderar a conversa. Pergunte sobre os desenhos favoritos, os brinquedos, a escola. Terceira regra: se ela quiser te mostrar algo, pareça o mais interessado possível, mesmo que seja um rabisco no papel. E se ela ficar tímida? Deixe ela se aquecer no tempo dela. Ofereça algo gostoso, sente no mesmo nível que ela e fale sobre coisas que ela conhece. Crianças são como pequenos adultos. Respondem bem a respeito e gentileza genuína." Às 18h15, Rafael estava vestindo uma camisa social azul marinho, sem gravata, tentando parecer elegante, mas acessível. Havia trocado de roupa 3 vezes, questionando-se sobre qual imagem deveria projetar. Finalmente optou por um meio termo entre o empresário bem-sucedido e o amigo de família. O interfone tocou às 18h30 em ponto. "Senhor Rafael, aqui é Pedro, do serviço de motorista. As passageiras chegaram." Rafael sentiu o coração acelerar. "Podem subir." Enquanto esperava o elevador chegar ao 32º andar, Rafael fez uma última verificação no apartamento. Tudo estava perfeito. A árvore cintilava, o aroma da cozinha era convidativo e os presentes aguardavam pacientemente seu momento. Pela primeira vez em anos, sentia que estava prestes a viver algo verdadeiramente importante. O elevador fez o som característico de chegada, e Rafael caminhou até a porta, respirando fundo. Do outro lado, Fernanda segurava a mão de Helena, ambas vestidas com suas melhores roupas. Fernanda com um vestido azul simples, mas elegante, e Helena com um vestidinho rosa cheio de babados, que claramente era sua roupa de ocasiões especiais. "Mãe, essa casa é no céu?" perguntou Helena com os olhos arregalados ao sair do elevador e ver a decoração natalina que começava já no hall privativo do apartamento. Fernanda sorriu nervosamente. "Não, meu amor. É a casa do Sr. Rafael, lembra? O homem gentil que nos convidou."
Rafael abriu a porta no momento exato em que elas se aproximavam, e por um instante, os três ficaram em silêncio, cada um assimilando a realidade do encontro. Helena foi a primeira a quebrar o gelo. Olhou diretamente para Rafael, inclinou ligeiramente a cabeça para o lado como fazem as crianças quando estão avaliando alguém, e perguntou com toda a seriedade que uma criança de 4 anos consegue reunir. Você é amigo do Papai Noel? Rafael olhou para Helena com surpresa genuína, não esperando uma pergunta tão direta. Fernanda estava prestes a corrigir a filha quando ele se abaixou até ficar na altura dos olhos da menina, seguindo instintivamente o conselho de sua prima. Sabe, Helena, acho que de certa forma todo mundo pode ser amigo do Papai Noel, desde que tenha um coração bondoso. Que tal você me ajudar a descobrir se eu tenho? A resposta encantou Helena imediatamente. Ela soltou a mão da mãe e deu 2 passos em direção a Rafael, estudando-o com a seriedade de uma investigadora experiente. Você tem barba como o Papai Noel? Não, mas posso tentar fazer uma, brincou Rafael colocando as mãos no rosto como se estivesse acariciando uma barba inexistente. Helena riu, um som cristalino que ecoou pelo hall e fez o coração de Fernanda se aquecer. Fazia meses que não via a filha tão espontânea com um estranho. Então você deve ser o ajudante dele, decidiu Helena com a lógica irrefutável das crianças. Posso ver sua casa mágica? Claro. Mas primeiro, que tal cumprimentarmos sua mamãe direito? Rafael se levantou e estendeu a mão para Fernanda, que até então havia observado a interação com uma mistura de nervosismo e admiração. A naturalidade com que ele conversava com Helena era surpreendente, especialmente para alguém que havia dito não ter experiência com crianças. Fernanda, bem-vinda, e desculpe por toda essa extravagância, disse ele, gesticulando para a decoração elaborada que se estendia por todo o apartamento. Acho que me empolguei um pouco. Um pouco? Fernanda murmurou, olhando ao redor com incredulidade. O apartamento havia sido transformado num verdadeiro cenário natalino. Guirlandas douradas enfeitavam as paredes, pequenas luzes cintilavam em cada canto, e o aroma de especiarias natalinas criava uma atmosfera mágica que parecia saída de um filme. Uau! Mamãe, olha quantas estrelas! Exclamou Helena, correndo em direção à árvore de Natal que dominava a sala principal. É a árvore mais bonita do mundo inteiro. Fernanda seguiu a filha, ainda tentando processar a magnitude do que Rafael havia preparado. Não era apenas a decoração elaborada que a impressionava, mas a atenção aos detalhes. Os enfeites estavam posicionados na altura dos olhos de uma criança. Havia almofadas coloridas espalhadas pelo chão próximo à árvore e até mesmo pequenos biscoitos em formato de estrela dispostos numa bandeja baixinha. Rafael, isso é incrível, mas deve ter custado uma fortuna. Como posso retribuir? A única retribuição que preciso é ver Helena feliz e você relaxar um pouco. Ele gesticulou em direção ao sofá. Quando foi a última vez que alguém cuidou de você? A pergunta pegou Fernanda desprevenida. Ela abriu a boca para responder, mas se deu conta de que não conseguia se lembrar. Desde que Helena nascera, ela havia assumido o papel de cuidadora absoluta, sem nunca parar para considerar suas próprias necessidades. Não sei, admitiu honestamente. Acho que faz muito tempo. Então hoje é seu dia, declarou Rafael, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade da afirmação. Marina está na cozinha preparando um jantar especial. E eu já disse a ela que você não vai levantar nem para pegar um copo d'água. Marina? A chefe que contratei para esta noite. Ela tem 3 filhos, então entende perfeitamente de comida que crianças aprovam. Fernanda balançou a cabeça em descrença. Você contratou uma chefe para nós? Rafael, isso é demais, nós não somos... Vocês são exatamente quem merece isso. Ele a interrompeu suavemente. E por favor, não diga que não são especiais o suficiente. Qualquer mãe que trabalha tanto para dar o melhor para a filha merece ser tratada como uma rainha pelo menos uma vez. Mamãe, vem ver, tem um presente com meu nome! Gritou Helena do outro lado da sala. Fernanda olhou para Rafael com uma expressão mista de gratidão e preocupação. Você comprou presentes para ela? Alguns, admitiu ele. Espero não ter exagerado.
Perguntei para minha prima o que meninas da idade de Helena gostam, mas confesso que não faço ideia se acertei. Fernanda caminhou até onde Helena estava ajoelhada próxima à árvore, examinando uma pilha de embrulhos coloridos. Havia pelo menos 10 presentes de tamanhos variados, todos com etiquetas escritas à mão com os nomes Helena e Fernanda. Rafael, quantos presentes você comprou? O suficiente para compensar alguns natais que vocês talvez não tenham tido como gostariam, respondeu ele simplesmente. Helena encontrou um embrulho pequeno com seu nome e olhou para a mãe com esperança. Posso abrir, mamãe, por favor? Fernanda olhou para Rafael, que acenou encorajadoramente. Claro, meu amor, mas só um por enquanto, está bem? A menina abriu o presente com cuidado, tentando não rasgar o papel colorido. Dentro havia uma boneca de pano artesanal, com cabelos cacheados e um vestidinho azul. Helena a pegou com reverência, como se estivesse segurando algo extremamente precioso. Ela parece comigo, mamãe. Olha o cabelo dela. Fernanda sentiu os olhos marejarem. Era evidente que Rafael havia pensado cuidadosamente na escolha, procurando algo que Helena pudesse identificar como especialmente seu. Como ela vai se chamar? Perguntou Rafael, sentando-se no tapete próximo a Helena. Esperança, respondeu Helena sem hesitar. Porque a mamãe sempre diz que temos que ter esperança. O nome atingiu Rafael como um soco emocional. Ele olhou para Fernanda, que estava claramente lutando contra as lágrimas, e sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não experimentava há anos. Esperança é um nome muito bonito, disse ele, a voz ligeiramente embargada. Acho que sua mãe é muito sábia. Marina apareceu da cozinha naquele momento, salvando-os de um silêncio carregado de emoção. Desculpem interromper, mas o jantar estará pronto em 15 minutos. Que tal um aperitivo enquanto isso? Ela trouxe uma bandeja com suco de uva para Helena, água com gás para Fernanda e vinho para Rafael. Havia também pequenos canapés e, para a delícia de Helena, mini brigadeiros dispostos numa travessa de prata. Posso comer um brigadeiro, mamãe? Só um antes do jantar, permitiu Fernanda, observando a filha escolher cuidadosamente o doce perfeito. Rafael sentou-se ao lado de Fernanda no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas suficientemente próxima para conversar em tom baixo, enquanto Helena brincava com sua nova boneca. Obrigada, disse Fernanda simplesmente. Não tenho palavras para expressar o que isso significa para nós. Não precisa agradecer. Na verdade, sou eu quem deveria agradecer a vocês. Como assim? Rafael observou Helena, que estava criando uma conversa elaborada entre ela e Esperança. Fazia anos que não me sentia tão vivo, útil de uma forma que realmente importa. No trabalho, tomo decisões que afetam milhares de pessoas, mas sempre de forma impessoal. Isso é real. Fernanda estudou o perfil de Rafael enquanto ele observava Helena. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão que contrastava completamente com a imagem de empresário bem-sucedido que ele projetava. Era como se estivesse descobrindo uma parte de si mesmo que havia sido enterrada sob anos de responsabilidades corporativas. Você disse que perdeu sua mãe há alguns anos, comentou ela suavemente. 5 anos. Câncer. Ele fez uma pausa, girando a taça de vinho entre as mãos. Quando finalmente tive condições de dar a ela tudo o que sempre quis, era tarde demais. Ela trabalhou a vida toda como diarista para me sustentar, e quando consegui retribuir, o tempo havia acabado. Tenho certeza de que ela sabia o quanto você a amava. Espero que sim, mas às vezes me pergunto se ela não teria preferido que eu tivesse sido menos ambicioso e mais presente. Fernanda colocou a mão gentilmente sobre o braço de Rafael. Mães não querem que os filhos sejam menos ambiciosos. Querem que sejam felizes. E a felicidade às vezes vem de maneiras que não esperamos. Helena interrompeu a conversa naquele momento, aproximando-se de Rafael com Esperança nos braços. Tio Rafael, a Esperança quer conhecer sua casa. Você pode fazer um tour com a gente? Rafael sorriu, a primeira vez que alguém o chamava de tio, e descobriu que gostava muito do som. Claro, que tal começarmos pela varanda? Dá para ver a cidade toda de lá. Os 3 caminharam até a ampla varanda, que contornava 2 lados do apartamento. São Paulo se estendia até o horizonte, um mar de luzes que começava a piscar com o crepúsculo. Helena ficou fascinada,
pressionando o rostinho contra o vidro da proteção. Mamãe, dá para ver nossa casa daqui? Não, meu amor. Nossa casa fica muito longe. Mas é bonito, não é? É como se fôssemos passarinhos voando bem alto, disse Helena, abrindo os braços e girando. Tio Rafael, você mora no céu? Rafael riu. Uma risada genuína que surpreendeu até mesmo ele. Às vezes parece mesmo. Mas sabe de uma coisa? Até hoje nunca havia percebido como é bonito. Acho que precisava de alguém especial para me mostrar. Fernanda sentiu o coração acelerar com a sinceridade da afirmação. Havia algo na maneira como Rafael olhava para Helena com uma ternura quase paternal que despertava sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Não apenas gratidão, mas algo mais profundo e perigoso. A possibilidade de que aquela noite mágica pudesse se tornar algo permanente. O jantar está servido, anunciou Marina da sala de jantar. A mesa havia sido posta com elegância, mas sem intimidar. Pratos de porcelana clara, taças de cristal e um arranjo central com velas e flores vermelhas. O que mais impressionou Fernanda foi o pequeno realce que Marina havia criado para Helena. Um lugar especial com um prato decorado, copo infantil e até mesmo um pequeno buquê de flores ao lado do prato. O jantar foi uma revelação. Marina havia preparado tender assado com abacaxi, farofa especial com passas e castanhas, salada colorida e purê de batatas cremoso. Para Helena, havia também nuggets caseiros em formato de estrela que foram recebidos com empolgação. Nunca comi comida tão gostosa na vida toda, declarou Helena, fazendo Marina sorrir orgulhosamente da cozinha. Durante a refeição, as barreiras entre eles continuaram a se dissolver. Rafael contou histórias engraçadas sobre seus primeiros anos como empresário, quando dormia no escritório e comia miojo todos os dias. Fernanda compartilhou memórias de Helena bebê, incluindo o episódio em que a menina havia pintado o rosto inteiro com batom vermelho. Helena, por sua vez, monopolizou a atenção com histórias sobre a escola, suas bonecas e sua teoria elaborada de que os gatos podiam voar quando ninguém estava olhando. Por isso que eles sempre aparecem em lugares altos, explicou ela seriamente. Eles voam quando a gente não está vendo. Rafael ouvia cada palavra com atenção genuína, fazendo perguntas e reagindo às histórias como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Fernanda observava a interação com crescente admiração e uma pitada de medo. Estava começando a se permitir imaginar como seria se aquela dinâmica pudesse continuar além daquela noite. Quando terminaram o prato principal, Marina trouxe a sobremesa, pudim de leite caseiro e sorvete de creme. Helena bateu palmas de alegria, e até mesmo Fernanda, que normalmente controlava rigorosamente a ingestão de açúcar da filha, relaxou e permitiu que ela se deliciasse. "Posso abrir mais um presente depois da sobremesa?" perguntou Helena, olhando esperançosamente para Rafael. "Só se sua mãe permitir", respondeu ele, estabelecendo claramente que respeitava a autoridade parental de Fernanda. "Pode ser", concordou Fernanda. "Mas só mais um." Enquanto Helena saboreava seu pudim, Fernanda aproveitou para estudar Rafael mais atentamente. Havia algo nele que ia além da generosidade óbvia, uma gentileza natural, uma paciência infinita com as perguntas intermináveis de Helena e uma maneira de incluí-la em todas as decisões que mostravam um respeito genuíno por seu papel como mãe. Mais surpreendente ainda era como ele parecia estar se transformando diante de seus olhos. O empresário formal que havia entrado em seu táxi algumas horas antes havia dado lugar a um homem relaxado, risonho, que claramente estava se divertindo tanto quanto elas. "Rafael", disse ela durante uma pausa na conversa, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você tem família, irmãos, primos, alguém com quem costuma passar o Natal?" Ele fez uma pausa, mexendo distraidamente no guardanapo. "Tenho alguns primos, como a Clara que mencionei, mas nos vemos raramente. Minha família era pequena, só eu e minha mãe. Depois que ela partiu, meio que me afastei de todo mundo. Mergulhei no trabalho e acabei criando uma vida bastante solitária. Isso não te incomoda?" Incomodava, mas eu havia me acostumado, até hoje. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Hoje percebi o que estava perdendo.
O momento foi interrompido por Helena, que havia terminado a sobremesa e estava impaciente para descobrir o próximo presente. Os três voltaram para a sala, onde ela escolheu um embrulho de tamanho médio. Dentro do segundo presente havia um kit completo de pintura infantil, tintas atóxicas, pincéis de diversos tamanhos e um cavalete pequeno perfeitamente dimensionado para uma criança de 4 anos. Helena ficou extasiada, imediatamente pedindo para experimentar. "Posso pintar agora, mamãe? Por favor?" Fernanda hesitou, olhando para o apartamento impecável de Rafael. "Meu amor, talvez seja melhor levar para casa e..." "Não se preocupe", interveio Rafael. "Marina já preparou uma área na varanda de serviço com papel craft no chão. Pensei que Helena poderia querer experimentar." Mais uma vez, Fernanda se surpreendeu com a consideração meticulosa que ele havia demonstrado. Cada detalhe havia sido planejado pensando no conforto e na felicidade de Helena, sem criar constrangimentos para ela como mãe. Enquanto Marina ajudava Helena a se estabelecer em sua estação de pintura improvisada, Rafael e Fernanda ficaram sozinhos na sala pela primeira vez desde que chegaram. O apartamento, agora silencioso exceto pelos sons distantes de Helena, explicando para a Esperança quais cores utilizaria, parecia carregado de possibilidades não expressas. "Você planejou tudo isso sozinho?" perguntou Fernanda, ainda impressionada com a perfeição dos detalhes. "Tive a ajuda do Jorge, meu assistente, mas confesso que me surpreendi com o quanto me envolvi no processo. Nunca havia organizado algo assim antes. Por que fez isso? E, por favor, seja completamente honesto comigo." Rafael se inclinou ligeiramente para a frente, as mãos entrelaçadas. "Quer a resposta diplomática ou a verdade crua?" "A verdade. A verdade é que quando você disse que só queria estar com sua filha no Natal, algo se quebrou dentro de mim. Lembrei da minha mãe voltando do trabalho no Natal, cansada demais para celebrar adequadamente, mas sempre tentando fazer algo especial para mim com o pouco que tinha." Ele fez uma pausa, o olhar distante. "E lembrei de como me senti impotente por não poder ajudá-la naquela época." Fernanda sentiu um aperto no peito. "Você não era responsável pela situação da sua mãe, Rafael. Racionalmente eu sei disso. Mas emocionalmente?" Ele balançou a cabeça. "Sempre carreguei essa culpa. E quando te conheci, foi como se o universo me desse uma segunda chance de fazer algo certo." "E a segunda motivação?" Rafael sorriu timidamente. "A segunda motivação é mais egoísta. Fazia tanto tempo que eu não me conectava com pessoas reais, com problemas reais, que quando vocês apareceram na minha vida, foi como respirar ar puro depois de anos numa sala fechada." Fernanda absorveu a confissão em silêncio. Havia uma vulnerabilidade em Rafael que contrastava completamente com a imagem de sucesso empresarial que ele projetava. Era como se estivesse conhecendo duas pessoas diferentes, o CEO imponente e o homem solitário que havia perdido o contato com sua própria humanidade. "Posso fazer uma confissão também?" disse ela finalmente. "Claro. Quando você entrou no meu táxi hoje, pensei que seria só mais uma corrida comum. Mais um executivo bem vestido, indo de um prédio empresarial para outro. Nunca imaginei que encontraria alguém que..." Ela hesitou procurando as palavras certas. "Alguém que o quê?" "Alguém que me faria sentir vista. Não apenas como uma prestadora de serviços ou uma mãe solteira batalhadora, mas como uma pessoa completa, com sonhos e valor próprio." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ambos pareciam estar processando a profundidade da conexão que havia se desenvolvido em tão pouco tempo. "Fernanda", começou Rafael, mas foi interrompido por Helena correndo de volta para a sala. "Venham ver minha pintura. Fiz uma família." Eles seguiram Helena até a varanda de serviço, onde ela havia criado uma obra de arte com 3 figuras de palito. Uma mais alta, uma média e uma pequena, todas de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. "Esta aqui é a mamãe", explicou Helena apontando para a figura média. "Este é o tio Rafael", indicou a figura mais alta. "E esta sou eu. Estamos numa família feliz." Fernanda sentiu o coração acelerar. Helena havia incluído Rafael como parte da família com a naturalidade que só as crianças possuem, sem complicações ou hesitações. Era simultaneamente tocante e aterrorizante.
É muito bonito, meu amor, disse Fernanda, ajoelhando-se ao lado da filha. Mas lembra que o tio Rafael é nosso amigo novo. Família é diferente. Mas ele pode virar família, não pode, mamãe? Se a gente quiser muito. A pergunta inocente atingiu tanto Fernanda quanto Rafael como um raio. Helena havia verbalizado exatamente o pensamento que ambos haviam evitado expressar. Rafael se ajoelhou do outro lado de Helena, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Família é uma coisa muito especial, Helena. Às vezes demora um tempo para acontecer. Mas o mais importante é que pessoas que se gostam sempre encontram maneiras de ficar próximas. Então vocês se gostam? Perguntou Helena, com a curiosidade direta das crianças. Fernanda e Rafael trocaram olhares por cima da cabeça da menina, ambos corando ligeiramente. Nós nos gostamos como amigos, respondeu Fernanda diplomaticamente, e isso já é muito especial. Helena pareceu aceitar a resposta, voltando sua atenção para a pintura. Posso fazer outra? Claro, mas esta vai ser a última, está bem? Já está ficando tarde para meninas pequenas. Enquanto Helena se dedicava a uma segunda obra de arte, Rafael e Fernanda voltaram para a sala. A conversa havia criado uma tensão nova entre eles, não desconfortável, mas carregada de possibilidades que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Ela é incrível, comentou Rafael, observando Helena através da janela de vidro que separava a varanda da sala. É meu orgulho e alegria, mas também minha maior responsabilidade. Cada decisão que tomo afeta diretamente o futuro dela. E isso te assusta? Muito. Especialmente em momentos como este. Fernanda o encarou diretamente. Helena se apega facilmente a pessoas boas. E você é claramente uma pessoa boa, Rafael. Mas nossa realidade é muito diferente da sua. Não quero que ela se acostume com um padrão de vida que não posso proporcionar. Rafael sentiu o peso da preocupação genuína de Fernanda. Era uma mãe protegendo sua filha, e ele respeitava profundamente essa posição. Entendo sua preocupação, e você tem razão em ser cautelosa. Mas posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Que tal se não definirmos nada hoje? Que tal se apenas aproveitarmos esta noite como ela é? Especial, mágica e sem compromissos futuros. E depois, se quiserem, podemos ver o que acontece naturalmente. Fernanda considerou a sugestão. Havia sabedoria nela. Não forçar definições prematuras, mas também não fechar portas desnecessariamente. Isso me parece sensato. Helena retornou naquele momento com sua segunda pintura. Uma casa com uma grande árvore de Natal na frente e 3 figuras na porta. Esta é nossa casa no Natal, anunciou orgulhosamente. Nossa casa não tem árvore de Natal, meu amor, observou Fernanda gentilmente. Não tem ainda, corrigiu Helena com a lógica infantil. Mas o tio Rafael disse que todo mundo pode ser amigo do Papai Noel. E amigos do Papai Noel sempre têm árvore de Natal. Rafael e Fernanda trocaram olhares novamente. A persistência de Helena em incluí-lo em seus planos familiares era simultaneamente adorável e complicada. Sabe, Helena, disse Rafael cuidadosamente, árvores de Natal vêm em todos os tamanhos, até mesmo pequeninas que cabem em apartamentos pequenos. Os olhos de Helena se iluminaram. Posso ter uma pequenina, mamãe? Fernanda suspirou. Como poderia negar à filha algo tão simples após tudo que Rafael havia feito por elas? Podemos conversar sobre isso, meu amor. Tio Rafael, você pode me ajudar a escolher uma pequenina? Antes que Rafael pudesse responder, Fernanda interviu. Helena, não podemos ficar pedindo coisas para o tio Rafael. Ele já foi muito generoso conosco. Na verdade, disse Rafael, seria uma honra ajudar Helena a escolher uma árvore. Se você permitir, claro. A situação estava se complicando exatamente da maneira que Fernanda havia temido. Helena estava criando expectativas, e Rafael, talvez sem perceber completamente, estava alimentando essas expectativas com sua bondade natural. Marina apareceu na sala naquele momento. Desculpem interromper, mas preparei um chocolate quente especial para a despedida, com marshmallows caseiros. Marshmallows! Exclamou Helena batendo palmas. Posso comer na varanda vendo as luzes da cidade? Claro, concordou Rafael. Que tal todos nós tomarmos chocolate quente na varanda? Os 4 se instalaram na ampla varanda externa, com mantas para protegê-los do vento noturno de São Paulo.
Helena se acomodou entre Fernanda e Rafael, segurando sua caneca de chocolate com as duas mãos e observando fascinada as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. É como um colar de estrelas gigante, murmurou Helena sonolentamente. É uma descrição muito bonita, concordou Rafael. Nunca havia pensado na cidade dessa forma. Helena sempre teve uma maneira poética de ver as coisas, comentou Fernanda com orgulho maternal. No outro dia me disse que a chuva era o céu tomando banho. Rafael riu suavemente. Ela vê magia em tudo, é um dom raro. É uma das coisas que mais amo nela. Espero que nunca perca essa capacidade de encontrar beleza nas coisas simples. Acho que isso depende muito das pessoas que ela tem ao redor, observou Rafael. Pessoas que valorizam e nutrem essa sensibilidade. Fernanda o encarou, percebendo a profundidade da observação. Rafael não estava apenas fazendo conversa casual. Estava demonstrando que realmente observava e compreendia Helena como indivíduo. Helena bocejou ruidosamente, lutando contra o sono que começava a vencê-la. O dia havia sido longo e emocionalmente intenso para uma criança de 4 anos. Acho que está na hora de uma princesa ir dormir, disse Fernanda suavemente. Ainda não, mamãe. Ainda quero ficar um pouquinho mais. Que tal se fizéssemos um acordo? Sugeriu Rafael. Você termina seu chocolate quente, abre mais um presente e depois deixa sua mamãe te levar para casa para uma boa noite de sono? Helena considerou a proposta seriamente. Posso escolher qual presente? Claro. E posso levar a esperança para dormir comigo? Naturalmente. Então está bem. Voltaram para dentro, onde Helena escolheu meticulosamente seu último presente da noite. Um livro de contos de fadas, ilustrado com desenhos encantadores. Era exatamente o tipo de presente que duraria anos, crescendo com ela conforme aprendesse a ler. Você pode ler uma história para mim, tio Rafael? Perguntou Helena, acomodando-se no sofá com esperança nos braços. Rafael olhou para Fernanda, que acenou concordando. Claro. Qual história você quer ouvir? A da Cinderela. Rafael abriu o livro na página correta e começou a ler com uma voz teatral que fez Helena rir. Fernanda observou a cena com um misto de ternura e melancolia. Era exatamente o tipo de momento familiar que havia sonhado proporcionar para Helena, mas nunca imaginara que pudesse incluir alguém como Rafael. Quando a história terminou, Helena estava claramente lutando contra o sono. Fernanda se levantou, sabendo que era hora de encerrar a noite mágica. Venha, meu amor. Vamos agradecer ao tio Rafael e ir para casa. Helena se levantou obedientemente, mas correu para dar um abraço apertado em Rafael. Obrigada pela noite mais especial da minha vida toda. Rafael retribuiu o abraço, sentindo uma emoção intensa que o pegou completamente desprevenido. Obrigado a você, Helena. Você tornou meu Natal inesquecível também. Enquanto Fernanda ajudava Helena a reunir suas coisas, a boneca Esperança, o livro de contos e os desenhos que havia feito, Rafael se afastou discretamente para falar com Marina. Prepare uma sacola com sobras do jantar para elas levarem e inclua alguns dos brigadeiros extras para Helena amanhã. Já está pronto, Sr. Rafael, e posso dizer que foi um prazer cozinhar para uma família tão adorável. Também achei, admitiu Rafael, surpreendendo-se com a facilidade com que aceitara a descrição de Marina. Quando chegou a hora da despedida real, na porta do apartamento, houve um momento de hesitação. Nenhum dos adultos sabia exatamente como encerrar uma noite que havia mudado todos eles, de maneiras que ainda estavam começando a compreender. 3 dias após o Natal, Fernanda estava estacionada na fila de táxis do aeroporto de Congonhas quando seu celular tocou. O número era o mesmo de Rafael, que havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos desde aquela noite transformadora. Rafael? Atendeu ela, sentindo o coração acelerar involuntariamente. Bom dia, Fernanda. Espero que não seja um horário ruim. Não, imagina. Estou trabalhando, mas posso falar. Ótimo. Tenho uma proposta para fazer, mas quero deixar claro desde o início que não há pressão alguma. Se não for do seu interesse, continuaremos sendo amigos exatamente como antes. Fernanda franziu a testa, intrigada. Estou ouvindo. Minha empresa está expandindo o departamento de logística urbana
Precisamos de alguém com conhecimento real das ruas de São Paulo, capacidade de otimização de rotas e habilidades de relacionamento com pessoas. Pensei em você. Em mim, Rafael, eu sou taxista. Não tenho formação em logística empresarial. Tem algo melhor: experiência prática. Todo dia você resolve problemas de tráfego, calcula rotas eficientes, gerencia tempo e lida com clientes diversos. São exatamente as habilidades que procuramos. Fernanda permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Que tipo de trabalho seria? Inicialmente, um estágio remunerado. Você trabalharia com nossa equipe de logística, ajudando a desenvolver rotas mais eficientes para a entrega de produtos e serviços na região metropolitana. O salário inicial seria o dobro do que você consegue ganhar mensalmente como taxista, mas o mais importante é que teria horário flexível. Horário flexível? De 9 às 15 horas, com a opção de trabalhar algumas horas em casa quando necessário. E temos uma creche dentro da empresa. Fernanda quase deixou o telefone cair. Creche? Para funcionários com filhos pequenos. Helena poderia ficar lá durante seu horário de trabalho, com atividades educativas e recreativas. Você poderia almoçar com ela todos os dias. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Fernanda havia aprendido a ser cautelosa com propostas que pareciam resolver todos seus problemas de uma só vez. Rafael, isso é muito generoso, mas preciso perguntar, é porque você sente pena de mim? Não, respondeu ele firmemente. É porque acredito no seu potencial. Na noite de Natal, observei como você navega pela cidade, como calcula rotas mentalmente, como resolve problemas sob pressão. Essas são habilidades valiosas que podem ser aplicadas em escala empresarial. E se eu não der certo? Então, pelo menos teremos tentado, mas tenho certeza de que você vai se surpreender com sua própria capacidade. Fernanda fechou os olhos, tentando visualizar a possibilidade. Um emprego estável, com horários compatíveis com a maternidade e a chance de Helena ter uma educação de qualidade. Era tudo o que sempre havia desejado, mas nunca ousara esperar. Posso pensar sobre isso? Claro, mas há uma condição. Qual? Antes de decidir, quero que visite a empresa, conheça o departamento e a creche. Que tal amanhã à tarde? Helena pode vir junto para conhecer o local. Está bem, mas prometa-me uma coisa. Se eu aceitar, quero ser tratada como qualquer outro funcionário, sem privilégios especiais por conta da nossa amizade. Prometo. Na verdade, será o contrário. Vou ser mais rigoroso com você do que com qualquer outro, justamente para provar que a contratação foi baseada em mérito. Após desligar, Fernanda ficou parada no carro por vários minutos, tentando assimilar a reviravolta que sua vida estava tomando. Em 3 dias, havia passado de uma mãe solteira lutando para pagar as contas para alguém com a possibilidade de uma carreira corporativa. Ligou para Dona Rosa, que cuidava de Helena durante suas horas de trabalho. Dona Rosa, sou eu. Precisa me contar uma coisa importante. 1 hora depois, Fernanda estava sentada na cozinha simples de Dona Rosa, Helena brincando no quintal com as galinhas que a vizinha criava. A mulher de 60 anos, que havia se tornado uma segunda mãe para ambas, ouviu atentamente o relato da proposta de emprego. Minha filha, às vezes Deus manda anjos disfarçados, comentou Dona Rosa sabiamente. Esse homem apareceu na sua vida no momento certo, oferecendo exatamente o que você precisa. Não é coincidência. Mas e se for apenas pena? E se ele estiver fazendo isso por se sentir culpado pela nossa situação? E se for? O resultado não é o mesmo? Uma oportunidade de crescer, de dar um futuro melhor para Helena? Fernanda suspirou. Tenho medo de me acostumar com algo que pode não durar. Medo é normal, mas não deixe o medo te impedir de aceitar as bênçãos que aparecem na sua vida. Naquela noite, Fernanda conversou com Helena sobre a possibilidade de mudança. A menina ficou empolgada com a ideia de uma escola nova, especialmente quando soube que poderia ver tio Rafael no trabalho da mamãe. Ele vai ser meu chefe? Perguntou Helena com curiosidade. Não exatamente, meu amor, mas ele trabalha na mesma empresa. Então a gente vai ser como uma família que trabalha junto. A simplicidade com que Helena via a situação contrastava com as preocupações complexas de Fernanda.
Para a criança, estar próxima de pessoas que se importavam com ela era naturalmente positivo. No dia seguinte, Fernanda se vestiu com sua melhor roupa, um conjunto preto discreto que havia comprado para entrevistas de emprego há 2 anos, e levou Helena para conhecer a Mendonça Tech Solutions. O prédio era impressionante. 22 andares de vidro e aço na Vila Olímpia, com um lobby moderno decorado com plantas tropicais e uma fonte de água. Helena ficou fascinada com os elevadores panorâmicos que ofereciam vista da cidade durante a subida. Rafael as encontrou no 15º andar, vestido casualmente com calça jeans e camisa social azul clara. Era a primeira vez que Fernanda o via em ambiente de trabalho e ficou impressionada com a naturalidade com que funcionários o cumprimentavam, não com a reverência formal que esperava, mas com respeito genuíno e familiaridade. Fernanda, Helena, bem-vindas ao meu segundo lar, disse ele sorrindo. Vamos começar o tour. A primeira parada foi o departamento de logística, onde 5 pessoas trabalhavam em estações de computador equipadas com múltiplos monitores, exibindo mapas da cidade em tempo real. Esta é nossa central de operações, explicou Rafael. Monitoramos trânsito, calculamos rotas otimizadas e coordenamos entregas para nossos clientes corporativos. Fernanda observou os mapas com interesse crescente. Era exatamente o tipo de trabalho que fazia mentalmente todos os dias como taxista, mas em escala empresarial. Quantos veículos vocês coordenam? Perguntou ela. Atualmente cerca de 200, mas estamos expandindo para 500 até o final do ano. Marcela Santos, gerente do departamento, se aproximou para cumprimentá-las. Você deve ser a Fernanda que Rafael mencionou. Ouvi dizer que conhece São Paulo como a palma da mão. Trabalho como taxista há 2 anos. A cidade vira sua melhor amiga quando você precisa dela para sobreviver. Perfeito. Adoraria mostrar alguns dos nossos desafios atuais. Temos problemas específicos com rotas na Zona Leste que talvez você possa ajudar a resolver. Enquanto Fernanda se envolvia numa discussão técnica sobre otimização de rotas, Helena explorava o ambiente com curiosidade. Os funcionários se mostraram naturalmente acolhedores, alguns oferecendo pequenos brindes corporativos coloridos que encantaram a menina. A segunda parada foi a creche, localizada no 16º andar. O espaço era um sonho. Salas amplas com brinquedos educativos, biblioteca infantil, área de artes e até mesmo um pequeno playground interno. 15 crianças de idades variadas brincavam sob a supervisão de 3 educadoras qualificadas. Nossa filosofia é que funcionários produtivos são funcionários que não se preocupam com o bem-estar dos filhos, explicou Carla, coordenadora da creche. As crianças ficam aqui das 7 às 18 horas, com atividades educativas adaptadas para cada faixa etária. Helena ficou imediatamente interessada num grupo de crianças que construía uma cidade de blocos. Posso brincar, mamãe? Claro, meu amor, mas só por alguns minutos. Enquanto Helena se integrava naturalmente ao grupo, Carla mostrou a Fernanda as salas de aula, a cozinha onde preparavam lanches nutritivos e o espaço de descanso para as crianças menores. Helena se adaptaria muito bem aqui, observou Carla. Ela tem uma curiosidade natural e habilidades sociais desenvolvidas. Fernanda sentiu uma emoção intensa. Pela primeira vez, via uma possibilidade real de Helena ter acesso à educação de qualidade que sempre desejara proporcionar, mas nunca conseguira custear. A última parada foi o escritório de Rafael. O espaço era surpreendentemente pessoal para um ambiente corporativo. Fotos de viagens, livros sobre liderança e filosofia e plantas que claramente eram cuidadas com carinho. O que achou? Perguntou Rafael, enquanto Helena examinava um globo terrestre iluminado na mesa. É intimidante, admitiu Fernanda. Tudo isso é muito maior e mais complexo do que imaginava. Mas também é empolgante. Vejo possibilidades de aplicar coisas que já sei de maneiras completamente novas. Então, está disposta a tentar? Fernanda olhou para Helena, que havia descoberto que o globo girava e estava explicando para a Esperança quais países visitaria quando crescesse. A segurança e alegria da filha naquele ambiente foram o fator decisivo. Estou. Ótimo. Quando pode começar?
Segunda-feira que vem? Perfeito. Marcela já preparou um cronograma de treinamento de 2 semanas. Você vai aprender nossos sistemas, conhecer todos os processos e então começar com projetos pequenos para ganhar confiança. 3 dias depois, na segunda-feira, 2 de janeiro, Fernanda se apresentou para seu primeiro dia como estagiária da Mendonça Tech Solutions. Vestia uma roupa nova, um conjunto azul marinho que Rafael havia insistido em custear como uniforme da empresa, e carregava uma pasta que Helena havia decorado com adesivos coloridos. Helena, por sua vez, estava empolgada com seu primeiro dia na creche corporativa, levando esperança numa mochila pequena que Carla havia sugerido para facilitar a adaptação. "Lembra do nosso acordo, meu amor", disse Fernanda enquanto subiam no elevador. "Se você não gostar de ficar na creche, a gente conversa em casa hoje à noite." "Vou gostar, mamãe. As crianças pareceram muito legais." O primeiro dia foi uma avalanche de informações. Fernanda aprendeu sobre sistemas de GPS empresariais, software de otimização de rotas e protocolos de comunicação com motoristas. Sua experiência prática como taxista se mostrou invaluável. Ela conseguia antever problemas que os programas não calculavam e sugerir soluções baseadas no conhecimento real das ruas. Durante o almoço, desceu para buscar Helena na creche. A menina estava radiante, contando sobre as novas amigas que havia feito e o projeto de arte que haviam começado. A tia Carla disse que amanhã vamos plantar sementes num jardim de verdade, contou Helena animadamente. Que legal! Está gostando de ficar aqui? Estou amando. É como a escola, mas mais divertida. E dá para ver você trabalhando daqui de cima. Era verdade. A creche tinha janelas que permitiam vista para o andar de baixo, onde funcionários trabalhavam. Helena havia passado parte da manhã acenando para a mãe através do vidro. No final da primeira semana, Fernanda já estava contribuindo significativamente para o departamento. Havia identificado 3 rotas problemáticas na Zona Leste e sugerido alternativas que reduziram o tempo médio de entrega em 15%. "Você tem um instinto natural para isso", comentou Marcela durante uma reunião de avaliação. Em 5 dias, fez observações que nossa equipe levou meses para identificar. "É questão de perspectiva", respondeu Fernanda modestamente. "Quando você vive nas ruas, vê padrões que não aparecem nos mapas digitais." Rafael, que havia se mantido discretamente afastado para evitar comentários sobre favoritismo, finalmente se permitiu uma conversa particular com Fernanda na sexta-feira. "Como está se sentindo?" "Realizada de uma forma que nunca imaginei possível", admitiu ela. "E Helena está florescendo. Ontem me disse que quer ser organizadora de caminhos quando crescer." "Organizadora de caminhos?" "A interpretação dela para logística." Rafael sorriu. "Ela sempre encontra maneiras poéticas de descrever as coisas." "Rafael, preciso agradecê-lo novamente. Você mudou nossas vidas completamente." "Na verdade, vocês mudaram a minha. Pela primeira vez em anos, tenho algo para esperar além de relatórios trimestrais." A admissão criou um momento de intimidade que ambos haviam evitado durante a semana de trabalho. Estavam construindo algo sólido e significativo, mas ainda navegando cuidadosamente entre a atração pessoal e a relação profissional. "Fernanda, gostaria de fazer um convite. Sem pressão, apenas uma possibilidade." "Que tipo de convite?" "Sábado é aniversário da empresa. Fazemos sempre uma festa para funcionários e famílias. Helena adoraria o evento. Tem brinquedos infláveis, pintura facial e até mesmo um pequeno zoológico interativo." Fernanda hesitou. Era exatamente o tipo de situação que poderia borrar as linhas entre a relação profissional e pessoal. "Vai haver outros funcionários com filhos?" "Pelo menos 20 famílias. Helena não seria a única criança. E você não seria a única mãe solteira. Então, seria apenas como funcionários?" "Exatamente como funcionários", confirmou Rafael, embora ambos soubessem que a realidade era mais complexa que essa definição simples. A festa de aniversário da Mendonça Tech Solutions acontecia num clube em Alphaville, com estrutura completa para receber as famílias dos 150 funcionários da empresa. Fernanda chegou com Helena no final da tarde de sábado, ambas vestindo roupas casuais, mas cuidadosamente escolhidas para a ocasião.
O evento superou todas as expectativas de Helena. Havia brinquedos infláveis gigantes, uma pequena roda gigante, estações de pintura facial e até mesmo um mini zoológico com animais dóceis que as crianças podiam acariciar. Para os adultos, churrasqueira profissional, bar completo e área de descanso com vista para um lago artificial. "Mãe, é como um parque de diversões só para nós", exclamou Helena, correndo em direção a um escorregador inflável em formato de castelo. Fernanda observou a filha se integrar naturalmente com outras crianças, sentindo uma gratidão profunda por poder proporcionar aquele tipo de experiência. Até 3 semanas atrás, eventos como aquele eram completamente inacessíveis para elas. "Fernanda, que bom que vieram." Ela se virou e encontrou Marcela Santos se aproximando, acompanhada por um homem na faixa dos 40 anos e 2 meninas que pareciam ter idades próximas à de Helena. "Esta é minha família. Meu marido Carlos e minhas filhas Beatriz e Camila. Meninas, esta é a Fernanda que eu estava contando, que conhece todos os segredos das ruas de São Paulo." As crianças cumprimentaram educadamente antes de correr para se juntar ao grupo que brincava no escorregador. Carlos, engenheiro da própria empresa, se mostrou genuinamente interessado em conhecer a nova colega. Marcela não para de falar sobre suas contribuições para o departamento. "Disse que você revolucionou nossa abordagem para a Zona Leste." "Exagero da Marcela", respondeu Fernanda modestamente. "Só apliquei experiência prática." "Não é exagero", insistiu Marcela. "Seus insights pouparam pelo menos 2 horas de entrega por dia na região. Em termos de eficiência e economia de combustível, é significativo." Rafael apareceu naquele momento carregando 2 garrafas de água e claramente procurando por elas. Estava vestido de forma completamente casual. Jeans, camiseta polo branca e tênis. Uma versão dele que Fernanda nunca havia visto. "Encontraram tudo bem? Helena está gostando?" "Está no paraíso", respondeu Fernanda, apontando para onde a menina escorregava risonha. "Obrigada por nos convidar. O prazer é nosso", disse Carlos. "Rafael sempre organiza eventos incríveis. É tradição da empresa há 8 anos. Durante as 2 horas seguintes, Fernanda teve a oportunidade de conhecer outros funcionários e suas famílias. Descobriu que a Mendonça Tech tinha uma cultura empresarial peculiarmente acolhedora, onde pessoas de diferentes níveis hierárquicos realmente se relacionavam como amigos. "É reflexo da personalidade do Rafael", explicou Júlia, da área financeira, enquanto observavam suas crianças brincando juntas. "Ele criou uma empresa onde as pessoas querem trabalhar, não apenas precisam trabalhar." "Há quanto tempo você está aqui?" perguntou Fernanda. 6 anos. Entrei como estagiária, igual a você. Hoje sou coordenadora financeira. Rafael realmente acredita em promover pessoas por mérito." A conversa foi interrompida por Helena, que correu até elas com o rosto pintado como uma borboleta colorida. "Mamãe, o tio Rafael disse que tem uma surpresa especial para todas as crianças." Rafael se aproximou carregando um microfone, sorrindo mysteriously. "Atenção, pessoal. As crianças que quiserem participar de uma caça ao tesouro especial, venham aqui." 15 crianças, incluindo Helena, se reuniram ao redor dele. Rafael explicou as regras de uma caça ao tesouro elaborada que ele havia preparado, com pistas espalhadas pelo clube e prêmios diferentes para cada participante. "Mas lembrem-se da regra principal. Todo mundo ganha algo especial porque todo mundo aqui é especial." Fernanda observou Rafael liderar o grupo de crianças, impressionada com sua naturalidade e paciência. Era evidente que ele havia planejado cada detalhe da atividade, criando pistas adequadas para diferentes idades e garantindo que nenhuma criança ficasse de fora. "Ele é solteiro mesmo?" perguntou Júlia discretamente. "Até onde sei", respondeu Fernanda, corando ligeiramente. "Que desperdício! Seria um pai maravilhoso." O comentário plantou uma semente de pensamento que Fernanda tentou imediatamente suprimir. Era perigoso demais pensar em Rafael em termos de paternidade para Helena, especialmente quando tudo ainda era tão novo e incerto. A caça ao tesouro foi um sucesso absoluto. Helena encontrou sua pista final, escondida dentro do mini zoológico, próxima a um coelho que ela havia se encantado, e ganhou um kit de jardinagem infantil completo. Para as meninas que quer plantar sementes de alegria por onde passar,
leu Rafael do cartão anexo ao presente. Helena abraçou o kit como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Posso plantar flores na creche? Claro. Carla já está preparando o jardim que você me contou. Durante o jantar, servido num formato de buffet casual, Fernanda se encontrou sentada numa mesa com outras famílias, Helena ao seu lado, conversando animadamente com as outras crianças sobre os animais do mini zoológico. Fernanda, disse Roberto, gerente de vendas, ouvi dizer que você tem experiência real nas ruas. Que tal dividir conosco alguns insights sobre o comportamento do trânsito paulistano? A pergunta gerou uma discussão fascinante. Fernanda se descobriu explicando padrões de tráfego que havia observado durante anos como taxista, compartilhando conhecimentos práticos que os executivos nunca haviam considerado. Por exemplo, na Avenida Paulista, entre 15 e 15h30, há um fluxo específico de pedestres saindo dos escritórios que afeta diretamente o trânsito lateral. A maioria dos sistemas de GPS não calcula isso. Isso explicaria por que nossas entregas sempre atrasam nesse horário naquela região, comentou Marcela. Exato, mas se vocês mudarem a rota para passar pela Alameda Santos nesse período, economizam pelo menos 10 minutos. Rafael, que havia estado ouvindo a conversa da mesa ao lado, se aproximou. Fernanda, que tal apresentarmos essas observações numa reunião formal na próxima semana? A equipe toda se beneficiaria. Uma apresentação? Eu nunca fiz uma apresentação empresarial em toda a minha vida. Primeira vez para tudo, encorajou Júlia. E você claramente tem conhecimento valioso para compartilhar. Eu a ajudo a preparar, ofereceu Marcela. Pode ser algo simples, mapas, exemplos práticos, sugestões específicas. Fernanda sentiu uma mistura de empolgação e terror. Era uma oportunidade de realmente contribuir para a empresa, mas também um teste de suas capacidades em território completamente novo. Está bem, concordou finalmente, mas se eu fizer papel ridículo, a culpa é de vocês. Impossível, disse Rafael com convicção. Você tem uma perspectiva única e valiosa. A equipe vai se beneficiar enormemente. Quando a festa começou a se encerrar, Helena estava visivelmente cansada, mas ainda relutante em ir embora. Havia feito amizades, se divertido como nunca e claramente se sentia parte daquela grande família empresarial. Posso voltar aqui outro dia, mamãe? Não exatamente aqui, meu amor. Mas você vai ver seus novos amigos na creche toda semana. E o tio Rafael? O tio Rafael trabalha na mesma empresa que a mamãe, então vamos vê-lo também. Rafael se aproximou para se despedir, carregando uma sacola com sobras do buffet que havia preparado especialmente para elas levarem. Helena, você foi a estrela da caça ao tesouro hoje. Todas as outras crianças ficaram impressionadas com como você ajudou quem estava com dificuldades. A mamãe sempre diz que temos que ajudar quem precisa, respondeu Helena, sorrindo sonolentamente. Sua mamãe é muito sábia e você está se tornando uma menina muito especial. Enquanto Helena corria para se despedir dos novos amigos, Rafael aproveitou para falar rapidamente com Fernanda. Muito obrigado por terem vindo. Helena iluminou o evento inteiro. Obrigada por nos incluir. Foi perfeito. Fernanda, sobre a apresentação da próxima semana. Se ficar muito nervosa ou mudar de ideia, não há problema algum. Não, quero fazer. É importante para mim provar que posso contribuir profissionalmente. Você já provou isso todos os dias desta semana. A apresentação é apenas uma oportunidade de formalizar o que você já sabe. Durante o trajeto de volta para casa no carro que Rafael havia enviado para elas, uma cortesia que ele insistia era protocolo da empresa para eventos. Helena dormiu no banco traseiro, abraçada ao kit de jardinagem. Fernanda olhou pela janela observando a cidade passar e refletiu sobre as mudanças dramáticas em suas vidas. Em 3 semanas, havia passado de taxista lutando para pagar contas para funcionária de uma empresa respeitada, com oportunidades reais de crescimento profissional. Mas o que mais a intrigava era a maneira como Rafael conseguia ser simultaneamente o chefe gentil e atencioso e o homem que claramente se importava com ela e Helena de forma pessoal. A linha entre profissional e pessoal estava se tornando cada vez mais tênue, e Fernanda não sabia se isso era positivo ou perigoso. Na segunda-feira seguinte,
Fernanda começou a preparar sua primeira apresentação corporativa com a ajuda entusiástica de Marcela. Passaram 2 manhãs organizando mapas, dados de tempo de entrega e exemplos específicos das melhorias que poderiam ser implementadas. O segredo de uma boa apresentação, ensinou Marcela, é falar sobre o que você conhece com confiança. E você conhece essas ruas melhor que qualquer GPS. E se fizerem perguntas que não sei responder? Você diz, boa pergunta, vou pesquisar e retorno com a resposta. Ninguém espera que você saiba tudo de uma vez. Helena, na creche, ficou empolgada quando soube que a mãe faria uma apresentação importante. É como quando a gente apresenta desenhos na escolinha? Perguntou ela. Parecido, meu amor. Mas em vez de desenhos, vou mostrar mapas. Mapas são como desenhos da cidade, filosofou Helena. Você vai desenhar caminhos melhores. A simplicidade com que Helena entendia o trabalho da mãe deu a Fernanda uma nova perspectiva sobre sua própria contribuição. Era realmente sobre desenhar caminhos melhores. A apresentação estava marcada para quinta-feira às 10 da manhã, para toda a equipe de logística, mais alguns gerentes de outros departamentos. Rafael confirmou sua presença, mas prometeu se manter discreto para não intimidá-la. Na quarta-feira, Fernanda ensaiou a apresentação em casa, usando Helena como plateia. A menina a ouvia seriamente, ocasionalmente fazendo perguntas que obrigavam Fernanda a simplificar explicações complexas. Mamãe, por que os carros não podem voar como os gatos? Perguntou Helena durante uma explicação sobre rotas de trânsito. Porque carros são pesados demais, meu amor. Então precisamos de caminhos no chão que sejam rápidos como voar. A observação de Helena deu a Fernanda uma ideia para uma analogia perfeita para usar em sua apresentação. Rotas eficientes como caminhos que fazem os carros voarem mais rápido. Na quinta-feira de manhã, Fernanda se vestiu com seu melhor conjunto empresarial. Verificou sua apresentação pela 10ª vez e se dirigiu para a sala de reuniões com uma mistura de nervosismo e determinação. Quando entrou na sala e viu 15 pessoas esperando para ouvi-la, incluindo Rafael, que acenou encorajadoramente do fundo da sala, Fernanda respirou fundo e lembrou das palavras de Helena. Você vai desenhar caminhos melhores. Bom dia, pessoal. Sou Fernanda Almeida e hoje vou compartilhar com vocês alguns segredos que aprendi nas ruas de São Paulo sobre como fazer nossos veículos voarem mais rápido pelo trânsito da cidade. A apresentação de Fernanda foi um sucesso absoluto. Durante 40 minutos, ela demonstrou conhecimento prático que impressionou até mesmo os executivos mais experientes. Usando mapas detalhados e analogias criativas, explicou padrões de tráfego que resultariam numa economia de 20% no tempo de entrega na região metropolitana. A Avenida Rebouças entre 16 e 18 horas é como um rio que transborda, explicou ela, apontando para o mapa projetado. Mas se desviarmos pela Rua da Consolação e retornarmos pela Alameda Santos, criamos um canal alternativo que mantém o fluxo constante. As perguntas que se seguiram demonstraram o interesse genuíno da equipe. Fernanda respondeu com segurança, ocasionalmente admitindo quando não tinha dados específicos, mas sempre oferecendo sugestões práticas baseadas em experiência. Impressionante, comentou o Dr. Eduardo Ribeiro, diretor de operações, no final. Em 20 anos de logística empresarial, raramente vi alguém com perspectiva tão prática e aplicável. Após a reunião, enquanto os participantes se dispersavam comentando animadamente sobre as sugestões apresentadas, Rafael se aproximou de Fernanda. Parabéns! Você acabou de revolucionar nossa abordagem de logística urbana. Exagerado, respondeu ela, mas estava claramente radiante de satisfação. Não é exagero. Doutor, Eduardo já está calculando a economia anual que suas sugestões podem gerar. Estamos falando de centenas de milhares de reais. Fernanda sentiu uma onda de orgulho que havia muito tempo não experimentava. Pela primeira vez em anos, havia contribuído para algo maior que sua sobrevivência diária. Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que realmente me ofereceu esta oportunidade? E por favor, seja completamente honesto. Rafael hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanta verdade compartilhar. Quer a resposta profissional ou a pessoal? As duas.
Profissionalmente, vi em você capacidades que nossa empresa precisava: conhecimento prático, capacidade de resolver problemas sob pressão e habilidades de comunicação naturais. Ele fez uma pausa. Pessoalmente, queria uma desculpa para manter você e Helena próximas à minha vida. A honestidade crua da resposta deixou Fernanda momentaneamente sem palavras. Rafael havia admitido algo que ambos haviam evitado abordar diretamente. E isso não te preocupa? Misturar pessoal e profissional. Deveria me preocupar, admitiu ele. Mas nunca me senti tão completo quanto nas últimas semanas. Você e Helena trouxeram algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Antes que Fernanda pudesse responder, Marcela interrompeu a conversa. Fernanda, Dr. Eduardo quer falar com você em particular. Acho que tem uma proposta para fazer. No escritório do diretor de operações, Fernanda foi recebida com um sorriso entusiasmado e uma oferta que a deixou atônita. Queremos promovê-la a consultora especializada em logística urbana. Salário de coordenadora, participação nos lucros da empresa e autonomia para implementar suas sugestões. Dr. Eduardo trabalha aqui há apenas 3 semanas. E em 3 semanas contribuiu mais para nossa eficiência operacional do que alguns funcionários em 3 anos. Talento é talento, independentemente do tempo de casa. Preciso pensar sobre isso? Claro, mas gostaria de uma resposta até segunda-feira. Queremos implementar suas sugestões o mais rápido possível. Quando Fernanda saiu do escritório, ainda processando a proposta surreal, encontrou Helena esperando na recepção do 15º andar, acompanhada por Carla. Mamãe, a tia Carla me deixou subir para te dar uma surpresa. Helena correu para abraçar a mãe, segurando um desenho colorido que havia feito na creche. É nossa família nova, anunciou ela mostrando o papel. Você, eu e o tio Rafael numa casa com jardim. Fernanda olhou o desenho. 3 figuras sorridentes em frente a uma casa com flores no jardim e um sol brilhante no céu, e sentiu o coração apertar. Helena continuava incluindo Rafael em suas fantasias de família perfeita, sem compreender as complexidades da situação. É muito bonito, meu amor, mas lembra que ainda moramos em nosso apartamento, só nós duas. Por enquanto, disse Helena, com a confiança absoluta das crianças. Mas o tio Rafael pode vir morar com a gente quando ele quiser ter uma família de verdade. Carla, percebendo o desconforto de Fernanda, interveio gentilmente. Helena, que tal voltarmos para a creche? Suas plantinhas precisam ser regadas. Depois que Helena se afastou, Carla se dirigiu discretamente a Fernanda. Ela fala muito sobre vocês 3 como família. É normal para crianças da idade dela criar fantasias quando encontram figuras paternas positivas. Isso me preocupa. Não quero que ela se magoe quando as coisas não funcionarem como ela imagina. Posso dar um conselho? Não antecipe problemas que talvez nunca aconteçam. Helena está feliz. Você está crescendo profissionalmente. E Rafael, bem, nunca vi ele tão humano quanto nas últimas semanas. Naquela noite, no apartamento pequeno, mas acolhedor que dividiam na Zona Leste, Fernanda tentou conversar com Helena sobre expectativas realistas. Meu amor, você sabe que o tio Rafael é meu chefe no trabalho, né? Sei, mas ele também é nosso amigo especial. É verdade, mas amigos especiais não necessariamente moram juntos ou viram família. Helena franziu a testa, pensativa. Mas ele gosta da gente, né, mamãe? Sim, ele gosta muito de nós. E a gente gosta dele? Também gostamos. Então por que não pode ser família? Na escola da Ana Carolina, a família dela é a mãe, a avó e o tio que moram todos juntos. A lógica simples de Helena era difícil de refutar sem entrar em complexidades que uma criança de 4 anos não conseguiria compreender. Fernanda optou por uma resposta vaga, mas honesta. Às vezes as coisas demoram para acontecer, meu amor, e às vezes não acontecem do jeito que imaginamos. O importante é que somos felizes do jeito que estamos agora. Está bem, concordou Helena, aparentemente satisfeita. Mas eu ainda vou desenhar nossa família com jardim, porque desenhos são para sonhar. Na sexta-feira, Fernanda estava trabalhando numa análise detalhada de rotas para a Zona Norte, quando recebeu uma ligação inesperada de Rafael. Fernanda, pode vir ao meu escritório? Há algo que preciso discutir com você. O tom sério da voz a deixou apreensiva.
Durante os 15 minutos que levou para subir ao 22º andar, ela imaginou diversos cenários negativos. Problemas com sua performance, questões relacionadas à promoção oferecida ou complicações por conta da proximidade pessoal entre eles. Encontrou Rafael caminhando nervosamente pelo escritório, uma expressão tensa que ela nunca havia visto antes. "O que aconteceu?" perguntou ela imediatamente. "Sente-se, por favor. Preciso contar algo que pode mudar tudo." Fernanda sentou na poltrona em frente à mesa dele, o coração acelerado. "Rafael, você está me assustando. Lembra que te contei sobre minha mãe, Conceição?" "Claro. Você disse que ela trabalhou como diarista e perdeu a batalha contra o câncer há 5 anos. É verdade, mas há detalhes que nunca compartilhei com ninguém." Ele parou de andar e a encarou diretamente. "Fernanda, sua mãe se chamava como mesmo?" "Rosa Maria Almeida." "Por que está perguntando isso?" Rafael abriu uma gaveta da mesa e retirou uma pasta antiga. "Porque encontrei isso ontem, quando estava organizando documentos da minha mãe para doação." Ele entregou a Fernanda uma carteira de trabalho amarelada pelo tempo. Na primeira página, ela leu: Rosa Maria Almeida, nascimento 15/03/1979. Profissão, empregada doméstica. Fernanda ficou paralisada. "De onde? Como você?" "Esta carteira estava entre os pertences da minha mãe." Conceição guardava lembranças de todas as pessoas que trabalharam com ela ao longo dos anos. Rafael se sentou na cadeira ao lado de Fernanda. "Sua mãe trabalhou para a minha por 3 anos, entre 2010 e 2013. "Isso é impossível. Minha mãe nunca trabalhou com outras domésticas. Ela sempre trabalhou sozinha. Não como domésticas juntas. Rosa trabalhava 3 dias por semana numa casa na Vila Madalena e minha mãe cobria os outros 2 dias. O patrão queria manter as duas, mas não podia pagar 2 funcionárias em tempo integral." Fernanda folheou a carteira de trabalho, encontrando anotações em uma caligrafia que reconheceu imediatamente como da mãe. Pequenas observações sobre produtos de limpeza preferidos, horários específicos e até mesmo uma receita de bolo anotada numa folha separada. "Isso significa que nossas mães se conheciam." "Tá, é mais que isso." Rafael retirou da pasta uma foto pequena, ligeiramente desbotada. "Encontrei isto também." Na foto, 2 mulheres sorriam para a câmera. Uma era claramente Conceição, mais jovem, e a outra... "É minha mãe", sussurrou Fernanda, tocando delicadamente a imagem. "Mas ela nunca me contou sobre uma amiga chamada Conceição. Talvez porque ela sabia que você e eu nos encontraríamos um dia e queria que acontecesse naturalmente." Fernanda olhou para Rafael com uma expressão mista de espanto e incredulidade. "Você está sugerindo que..." "Estou sugerindo que talvez o universo tenha conspirado para nos unir. 2 mulheres que trabalharam juntas, lutaram juntas, e cujos filhos se encontraram numa véspera de Natal 20 anos depois." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Fernanda tentava processar a revelação extraordinária. Sua mãe e a mãe de Rafael haviam sido não apenas conhecidas, mas aparentemente amigas próximas. "Há mais", disse Rafael suavemente, retirando da pasta um envelope lacrado. "Conceição deixou isto para mim antes de partir. Disse que deveria abrir apenas quando encontrasse a pessoa certa para compartilhar minha vida. Abri ontem à noite." Ele entregou o envelope aberto para Fernanda. Dentro, uma carta escrita à mão na caligrafia cuidadosa de Conceição. "Meu querido filho, se está lendo isto, significa que finalmente encontrou alguém especial. Espero que seja alguém que compreenda o valor do trabalho honesto, que conheça as dificuldades da vida e que tenha um coração generoso como o seu. Quero que saiba que sua felicidade sempre foi minha maior preocupação. Você se tornou um homem bem-sucedido, mas temo que tenha se esquecido de ser feliz no processo. Lembra-se da Rosa, que trabalhava comigo na casa da Vila Madalena? Ela era uma mulher extraordinária, mãe solteira como eu fui, lutadora e determinada. Sempre disse que tinha uma filha pequena que era sua maior inspiração. Se o destino quiser, talvez você conheça essa menina um dia, quando ela já for uma mulher forte como a mãe. O amor verdadeiro tem a capacidade de curar feridas antigas e criar famílias onde antes havia solidão.
Não tenha medo de abrir seu coração, meu filho. A vida é curta demais para viver apenas para o trabalho. Com todo o meu amor, sua mãe, Conceição. Fernanda terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. A conexão entre elas era ainda mais profunda e misteriosa do que imaginara. Rafael, isso muda tudo. Muda? Como assim? Porque agora não sei mais se o que sinto por você é real ou se é apenas destino manipulado pelas nossas mães. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira de Fernanda, pegando suas mãos gentilmente. O que você sente quando estamos juntos? O que seu coração diz, independentemente dessa descoberta? Fernanda fechou os olhos, tentando separar as emoções da revelação shocking dos sentimentos que havia desenvolvido nas últimas semanas. Sinto que você completa algo que eu nem sabia que estava quebrado. Sinto que Helena encontrou a figura paterna que sempre quis para ela, e sinto que pela primeira vez em anos posso imaginar um futuro que é maior do que apenas sobreviver. Então isso é o que importa. Não importa como nos encontramos, importa o que construímos a partir de agora. Fernanda abriu os olhos e encontrou o olhar sincero de Rafael. E o que você quer construir? Quero construir uma família verdadeira, baseada em amor, respeito e compromisso mútuo. Você, eu e Helena, se você quiser. A proposta, feita ali no escritório corporativo, cercado pelos documentos que revelavam a conexão misteriosa entre suas famílias, parecia simultaneamente perfeita e aterrorizante. Rafael, O telefone do escritório tocou naquele momento, interrompendo a conversa no momento mais crucial. Rafael hesitou antes de atender, mas a insistência do toque o fez pegar o aparelho. Mendonça. Uma pausa. O quê? Quando? Outra pausa mais longa. Entendi, obrigado por avisar. Quando desligou, sua expressão havia mudado completamente. O que foi? Perguntou Fernanda preocupada. Problemas na empresa? Grandes problemas. Acabaram de descobrir uma investigação federal sobre práticas corruptas no setor de tecnologia. Várias empresas estão sendo investigadas, incluindo a nossa. Mas vocês fizeram algo errado? Não. Mas numa investigação como esta, não importa se você é culpado ou inocente. A reputação da empresa pode ser destruída apenas pela associação. E se isso acontecer, o que significa para nós? Para todos os funcionários? Rafael passou as mãos pelo rosto, claramente sob estresse intenso. Significa que todos os planos que fizemos podem evaporar da noite para o dia. Significa que talvez eu não tenha mais uma empresa para oferecer estabilidade para você e Helena. A revelação atingiu Fernanda como um balde de água fria. Em questão de minutos, havia descoberto uma conexão mística com Rafael através de suas mães e agora enfrentava a possibilidade de perder tudo que haviam construído juntos. O que fazemos agora? Agora lutamos. Juntos. Se é isso que você quer. Fernanda olhou nos olhos de Rafael e viu não o CEO bem-sucedido, mas o homem que havia conhecido na véspera de Natal. Vulnerável, honesto e disposto a enfrentar qualquer tempestade por quem amava. É isso que eu quero, disse ela firmemente. Lutamos juntos. As semanas seguintes testaram a força de todos na Mendonça Tech Solutions de maneiras que ninguém poderia ter previsto. A investigação federal se intensificou, envolvendo auditorias rigorosas, interrogatórios extensos e uma cobertura midiática que ameaçava destruir a reputação que Rafael havia construído ao longo de 15 anos. Fernanda se viu numa posição única, recém-chegada à empresa, mas já profundamente envolvida tanto profissionalmente quanto pessoalmente com seu destino. Sua primeira decisão foi permanecer firme ao lado de Rafael, mesmo quando outros funcionários começaram a procurar empregos alternativos por precaução. Você tem certeza sobre isso? Perguntou Dona Rosa numa tarde de domingo, enquanto Helena brincava no pequeno quintal dos fundos. Essa investigação pode acabar com tudo que vocês construíram. Dona Rosa, se há algo que aprendi nestes anos como taxista, é que Yu conhece o caráter das pessoas, observando como elas reagem sob pressão. Rafael poderia ter me mandado embora para evitar complicações, mas em vez disso, me ofereceu todo o apoio possível. E se a empresa fechar? Então enfrentaremos isso juntos. Já passei por tempestades antes,
e sempre encontrei uma maneira de seguir em frente. Na empresa, Fernanda se tornou uma força estabilizadora inesperada. Sua experiência de vida a havia preparado para lidar com incertezas de maneiras que executivos acostumados apenas ao sucesso não conseguiam. Ela organizou reuniões informais com funcionários preocupados, criou um sistema de comunicação transparente sobre o andamento da investigação e até mesmo sugeriu medidas de economia que poderiam manter a empresa funcionando caso os contratos fossem temporariamente suspensos. Como você consegue manter a calma? Perguntou Marcela durante uma dessas reuniões. Quando você já viveu sem saber se vai ter dinheiro para o aluguel do mês que vem, uma investigação federal parece apenas mais um problema para resolver, respondeu Fernanda pragmaticamente. A diferença é que agora não estou enfrentando sozinha. Rafael observava a transformação de Fernanda com admiração crescente. A mulher que havia conhecido como uma taxista lutando para sobreviver estava se revelando uma líder natural, alguém capaz de inspirar confiança em momentos de crise. A reviravolta definitiva chegou numa quinta-feira de março, 2 meses após o início da investigação. Dr. Eduardo Ribeiro entrou no escritório de Rafael com uma expressão que misturava alívio e incredulidade. Rafael, você precisa ver isso. Os investigadores federais acabaram de divulgar o relatório preliminar. O documento de 40 páginas era técnico e detalhado, mas sua conclusão era clara. A Mendonça Tech Solutions não apenas estava completamente limpa de qualquer irregularidade, como também era citada como exemplo de práticas empresariais éticas no setor tecnológico. Mais que isso, continuou o Dr. Eduardo, eles querem usar nossos protocolos de transparência como modelo para outras empresas do setor. Estamos sendo convidados para uma apresentação no Ministério da Justiça sobre governança corporativa. Rafael sentou-se pesadamente na cadeira, o alívio finalmente permitindo que ele processasse a tensão dos últimos meses. Isso significa que não apenas sobrevivemos à investigação, mas saímos dela mais fortes. Os clientes que nos abandonaram por precaução já estão retornando, e temos pelo menos 5 propostas de novos contratos que chegaram só hoje. A primeira pessoa que Rafael quis contar as boas notícias foi Fernanda. Encontrou-a no departamento de logística, trabalhando numa análise de rotas que havia se tornado crucial durante a crise. Suas sugestões haviam economizado recursos suficientes para manter todos os funcionários empregados durante o período mais difícil. Fernanda, pode vir aqui um momento? Ela olhou para cima, imediatamente percebendo algo diferente na expressão dele. Boas ou más notícias? As melhores possíveis. Estamos oficialmente livres da investigação. E mais que isso, somos agora o exemplo de como uma empresa de tecnologia deve operar. Fernanda saltou da cadeira, uma expressão de pura alegria iluminando seu rosto. Sério, é verdade. Completamente verdade. E há mais. Doutor, Eduardo quer formalizar sua promoção para diretora de logística urbana, com salário de diretora e participação societária minoritária na empresa. Participação societária? Rafael, isso é o que você merece. Suas contribuições durante a crise salvaram empregos e mantiveram a empresa operacional. Você se tornou parte essencial do que somos. Fernanda sentiu lágrimas de felicidade enchendo seus olhos. Em 6 meses, havia passado de taxista para diretora de uma empresa respeitada. Mas mais importante que o título era o que ele representava: reconhecimento, estabilidade e a capacidade de construir um futuro sólido para Helena. Posso aceitar com uma condição, disse ela. Qual? Que você me deixe convidá-lo oficialmente para jantar na minha casa. Como diretora da empresa convidando o CEO. Protocolo empresarial adequado. Rafael riu, entendendo perfeitamente o jogo que ela estava propondo. Terei grande prazer em aceitar o convite da diretora Almeida. Naquela noite, Fernanda preparou um jantar especial no apartamento que haviam conseguido alugar num bairro melhor após sua promoção inicial. Helena, agora com 4 anos e meio, havia se tornado uma menina confiante e articulada, beneficiando-se enormemente da educação na creche corporativa e da estabilidade emocional que Rafael havia trazido para suas vidas.
Tio Rafael, a mamãe disse que você tem uma surpresa para nós, disse Helena assim que ele chegou, correndo para abraçá-lo com o entusiasmo que havia se tornado sua marca registrada. Na verdade, Helena, acho que a surpresa é para todos nós, respondeu Rafael, pegando a menina no colo. Durante o jantar, lasanha caseira que Fernanda havia aperfeiçoado ao longo dos meses, Rafael compartilhou oficialmente as notícias sobre a investigação e sobre a promoção de Fernanda. Helena não compreendia completamente os detalhes corporativos, mas entendia que sua mãe havia feito algo importante e que o tio Rafael estava muito orgulhoso. Isso significa que somos uma família de verdade agora? Perguntou Helena com a lógica direta das crianças. Rafael e Fernanda trocaram olhares, ambos sabendo que aquela era a pergunta que haviam evitado abordar diretamente durante os meses turbulentos da investigação. Helena, que tal você ir brincar no seu quarto por alguns minutos? O tio Rafael e eu precisamos conversar sobre coisas de adultos, disse Fernanda suavemente. Mas conversas de adultos são chatas, protestou Helena. Esta é uma conversa especial. E prometo que depois você vai saber tudo, está bem? Depois que Helena se afastou carregando esperança e murmurando sobre a impaciência dos adultos, Fernanda e Rafael se encontraram sozinhos pela primeira vez em semanas. Então, disse Fernanda nervosa, sobre a pergunta da Helena, sobre sermos uma família de verdade, o que você pensa sobre isso? Rafael se levantou e caminhou até a janela que dava vista para um pequeno parque onde Helena gostava de brincar nos finais de semana. Acho que já somos uma família, Fernanda. Há meses. Só não fizemos oficial. E você gostaria de fazer oficial? Ele se virou para encará-la, uma expressão de vulnerabilidade e determinação que ela havia aprendido a reconhecer como características fundamentais de quem era Rafael quando retirava todas as máscaras sociais. Fernanda Almeida, você transformou minha vida de maneiras que nem consigo explicar completamente. Me ensinou que sucesso sem pessoas para compartilhar é apenas números numa conta bancária. Me mostrou que família não é só sobre sangue, mas sobre escolher todos os dias cuidar uns dos outros. Ele se ajoelhou em frente à poltrona onde ela estava sentada, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. E Helena me ensinou que ser pai não é sobre biologia, mas sobre estar presente todos os dias, celebrando conquistas pequenas e enxugando lágrimas quando necessário. Fernanda sentiu o coração acelerar quando ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado elegante, mas não ostensivo, exatamente o tipo que ela teria escolhido se pudesse. Quer construir uma família oficial comigo? Quer me dar a honra de ser seu marido e pai da Helena? Por um momento, Fernanda ficou em silêncio, não por hesitação, mas por estar absorvendo a magnitude do momento. Um ano antes, estava dirigindo um táxi na véspera de Natal, preocupada se conseguiria pagar as contas. Agora, um homem extraordinário estava propondo uma vida inteira de parceria e amor. Sim, disse ela simplesmente. Sim, quero construir uma família oficial com você. O anel se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Rafael havia consultado discretamente Dona Rosa sobre o tamanho, revelando um nível de planejamento cuidadoso que era típico de sua personalidade atenciosa. Posso entrar agora? Gritou Helena do quarto, claramente tendo esgotado sua paciência com as conversas chatas de adultos. Pode entrar, meu amor, respondeu Fernanda radiante. Helena correu para a sala, parando abruptamente quando viu Rafael ainda ajoelhado e sua mãe com lágrimas de felicidade nos olhos. Que aconteceu? Alguém se machucou? Não, Helena. Na verdade, aconteceu algo muito especial, explicou Rafael se levantando. Eu pedi sua mãe em casamento e ela disse sim. Helena processou a informação por alguns segundos. Então, seus olhos se arregalaram com compreensão e empolgação. Isso significa que você vai ser meu papai de verdade. Se você quiser que eu seja, respondeu Rafael emocionadamente. Eu quero! Gritou Helena, saltando nos braços dele. Esperança, você ouviu? Agora temos um papai! Os meses que se seguiram foram uma sucessão de primeiras vezes e marcos importantes. Rafael foi oficialmente apresentado à família estendida de Fernanda, primos distantes que moravam no interior e que ficaram inicialmente intimidados, mas rapidamente encantados
com sua simplicidade genuína. Fernanda, por sua vez, conheceu a prima Clara e descobriu que se encaixava perfeitamente na pequena família que Rafael havia mantido. O casamento foi realizado em setembro, numa cerimônia simples, mas emocionante, num jardim em Campos do Jordão. Helena foi a daminha mais entusiasmada que alguém poderia imaginar, usando um vestido rosa, que ela própria havia escolhido e carregando esperança numa bolsinha especial. Dona Rosa, que havia se tornado uma segunda mãe para Fernanda e uma avó postiça adorada por Helena, chorou durante toda a cerimônia. Suas mães estariam tão orgulhosas, murmurou ela quando Rafael e Fernanda trocaram votos que haviam escrito pessoalmente. A lua de mel foi em Búzios. A primeira viagem de Helena fora de São Paulo. A menina ficou fascinada pela praia, construindo castelos de areia elaborados e coletando conchas que declarou serem tesouros do fundo do mar. Rafael demonstrou paciência infinita, participando de todas as aventuras imaginárias e respondendo perguntas intermináveis sobre peixes, ondas e por que a água do mar era salgada. Quando retornaram a São Paulo, se mudaram para uma casa em Santana, com 3 quartos, jardim nos fundos e espaço suficiente para Helena plantar as flores que havia sonhado desde que ganhara o kit de jardinagem naquele primeiro Natal mágico. A Mendonça Tech Solutions continuou prosperando, beneficiando-se não apenas das contribuições inovadoras de Fernanda no departamento de logística, mas também da reputação de integridade que haviam estabelecido durante a investigação federal. A empresa se tornou referência no setor, conhecida tanto pela excelência técnica quanto pela responsabilidade social. Fernanda criou um programa de estágio para jovens de comunidades carentes, oferecendo a outros a mesma oportunidade que havia recebido. Todo mundo merece uma chance de mostrar seu potencial, explicava ela aos novos estagiários. Às vezes só precisamos de alguém que acredite em nós. Helena floresceu na nova escola particular, onde havia sido matriculada, destacando-se em artes e ciências naturais. Manteve sua personalidade curiosa e poética, mas agora tinha recursos e apoio para explorar completamente seus interesses. Papai Rafael, disse ela numa noite de domingo, usando o título que havia adotado naturalmente. A professora disse que vou fazer uma apresentação sobre famílias especiais na escola. Posso contar nossa história? Que parte da nossa história? A parte sobre como vocês se encontraram no táxi da mamãe e sobre como nossas avós eram amigas antes de a gente nascer. A professora disse que isso é destino. Rafael e Fernanda trocaram olhares, ainda impressionados com a sabedoria ocasional de Helena. Claro que pode, meu amor, concordou Fernanda. É uma história muito especial. E muito bonita, acrescentou Rafael. Uma história que mostra que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. 3 anos depois do casamento, numa véspera de Natal que ecoava aquela primeira noite mágica, a família estava reunida na sala decorada da casa em Santana. Helena, agora com 7 anos, lia uma história natalina para seu irmão mais novo, Gabriel, que acabara de completar 2 anos. Fernanda observava a cena do sofá, ao lado de Rafael, ainda às vezes incrédula com a vida que haviam construído juntos. Ela havia se tornado uma das executivas mais respeitadas do setor de logística urbana em São Paulo, palestrante em universidades e autora de artigos sobre otimização de rotas que eram referência na área. Em que está pensando? Perguntou Rafael, seguindo seu olhar para as crianças. Estou pensando em como às vezes uma lágrima na véspera de Natal pode se transformar em toda uma vida de alegria. E estou pensando, disse Helena, que havia ouvido a conversa e se aproximado do sofá, que vocês dois falam demais sobre coisas sentimentais. Gabriel, que estava aprendendo a andar e ainda falava poucas palavras, correu cambaleando até o sofá e escalou Rafael como se fosse uma montanha pessoal. Papai, papai, repetia ele, uma das poucas palavras que dominava perfeitamente. E eu estou pensando, disse Rafael, pegando Gabriel no colo enquanto Helena se aconchegava entre ele e Fernanda, que somos exatamente onde deveríamos estar. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida agitada e interminável. Milhões de pessoas perseguindo sonhos, enfrentando dificuldades e, ocasionalmente, encontrando milagres inesperados.
Mas dentro da casa em Santana, 4 pessoas que haviam se encontrado por acaso numa véspera de Natal celebravam o presente mais valioso de todos, uma família construída com amor, determinação e a coragem de acreditar que segundas chances realmente existem. Fernanda ainda trabalhava ocasionalmente como consultora para empresas de táxi, ajudando a otimizar rotas e melhorar condições de trabalho para motoristas. Era sua maneira de retribuir à comunidade que havia sido seu primeiro lar profissional. Helena crescera se tornando uma defensora apaixonada de famílias não tradicionais, sempre explicando para qualquer um que quisesse ouvir que família de verdade é aquela onde todo mundo se cuida, não importa como se conheceram. Rafael descobriu que ser pai era simultaneamente mais desafiador e mais gratificante do que qualquer conquista empresarial. Aprendeu a ter paciência infinita com perguntas infantis, a participar de brincadeiras imaginárias sem constrangimento e a encontrar magia em momentos cotidianos que antes passavam despercebidos. E em noites como aquela, quando estavam todos juntos na sala decorada, observando as luzes de Natal criarem padrões dourados nas paredes, era impossível imaginar que tudo havia começado com uma simples corrida de táxi numa véspera de Natal. Sabem o que acho mais incrível em nossa história? Disse Fernanda, abraçando Helena mais apertado. O quê? Perguntaram Rafael e Helena quase simultaneamente. Que começou com uma lágrima de tristeza e se transformou numa vida inteira de lágrimas de felicidade. Gabriel escolheu aquele momento para soltar uma risada cristalina, como se entendesse perfeitamente a poesia da observação de sua mãe. Do lado de fora, os primeiros fogos de artifício começavam a explodir no céu de São Paulo, anunciando mais um Natal que chegava carregado de esperanças e possibilidades. Mas, para a família Mendonça Almeida, como haviam decidido se chamar oficialmente, a verdadeira celebração não estava nos fogos coloridos lá fora. Estava ali, naquela sala aconchegante, onde 4 corações batiam em sintonia, provando todos os dias que milagres de Natal podem durar para sempre quando encontram terreno fértil em pessoas dispostas a acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fernanda, Rafael e Helena tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso ao contá-la. Esta jornada extraordinária nos lembra que às vezes os encontros mais inesperados podem mudar nossas vidas para sempre. Se esta história de segundas chances, determinação e amor familiar os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Cada curtida nos motiva a continuar trazendo narrativas que celebram a força do espírito humano. Comentem abaixo. Vocês acreditam que o destino conspira para unir pessoas que precisam uma da outra? Compartilhem suas próprias histórias de encontros inesperados que mudaram suas vidas. Todos os dias trazemos conteúdo que explora as complexidades e belezas das relações humanas. Não percam nossas próximas histórias. Elas podem estar esperando exatamente por vocês. Até a próxima e lembrem-se, às vezes uma lágrima na véspera de Natal é apenas o começo de uma vida inteira de sorrisos.